Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa Eclética comigo, Luciene Costa. E hoje nosso convidado é escritor, arquiteto e presidente da Associação de Arquitetura do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Eliomar Venâncio. Prazer muito grande estar aqui com você, Luciene, com o seu público, para a gente conversar um pouquinho, falar de arquitetura, urbanismo, sustentabilidade, literatura e o que mais você quiser. Fico muito feliz com a sua presença e explica para a gente como que funciona essa associação e pela segunda vez, então deu muito certo, né? Pois é, a ASBEA ela foi fundada em São Paulo em 1973. Ela reuniu os maiores escritórios na época de São Paulo. Ela foi crescendo bastante, né? E hoje, 53 anos depois, ela já está em grande parte do Brasil e no Espírito Santo ela chegou há 2 anos atrás. Então, 21 escritórios se juntaram, escritórios de arquitetura que precisavam de se associar para se fortalecer, né, para se representar de uma forma mais representativa junto aos órgãos públicos, ao empresariado e também para a sociedade. E aí me elegeram como presidente, né, há 2 anos atrás. Nós completamos no mês passado 2 anos de história aqui no Espírito Santo, e no Brasil já eram mais de meio século, né? Começou lá em São Paulo, e me elegeram novamente para continuar o mandato de presidente. Eu acho que eles gostaram, né? E qual a importância de participar da associação? Ela tem uma importância muito grande porque normalmente os escritórios trabalham de uma forma muito individual, né? O arquiteto tem um pouquinho essa característica, né, de trabalhar lá no seu escritório, com o seu projeto, com o seu cliente, e aí ele fica um pouco distante, né, do que está acontecendo por fora nos outros escritórios. Então a ideia era justamente a gente juntar esses escritórios, conversar desde a parte tributária, né, de imposto que se paga, parte de honorários, que é muito importante você saber, né, como é que está o mercado para isso, para você ter uma linguagem semelhante. Softwares também, que a gente trabalha muito hoje, né, com os tipos de desenho, com softwares. Ou seja, é uma troca de experiências muito grande, mas, como eu falei, principalmente ele fortalece, né, a categoria, porque ele junta todo mundo num CNPJ, e esse CNPJ vai conversar com a prefeitura, às vezes para tentar agilizar a aprovação de projetos, uma mudança de legislação. Nós somos muito procurados para ter opinião de mercado, né? O que vocês acham de ter uma ciclovia em determinado local? O que vocês acham de uma verticalização em um determinado bairro? Então, a gente já consegue, assim, aqui no Estado, já ter essa referência, né? As prefeituras nos procuram para perguntar a opinião da associação, porque é como se fosse a opinião de vários escritórios que representam ali mais de uma centena de arquitetos, né? E é muito importante também que, por exemplo, você falou aí da ciclovia, né? E sendo do estado todo, dá até para poder estar conversando com todas as prefeituras, tudo juntos, né? Para poder fazer tudo interligado, né? Perfeitamente. Então, por exemplo, a gente tem o PDM, que a gente chama, que é o Plano Diretor Municipal, né? Que cada município tem esse plano. Então, ali está incluídas as leis, né? Legislações, né? Da atuação, né? De quem constrói, de quem usa, né, os equipamentos da cidade. E ali que a gente tem a oportunidade de opinar quando é feito esses PDMs, para a gente poder direcionar isso, né? Então, dizer assim, o que é importante para aquela cidade, que às vezes o que é importante para uma cidade lá no norte tem nada a ver com a cidade lá do sul. Mas a gente ouve os escritórios dessas cidades para a gente poder conversar com a prefeitura e tentar incluir umas legislações que sejam melhoria de qualidade de vida, né, do cidadão da cidade. Na verdade, o arquiteto, a gente trabalha muito nessa escala, desde o desenho aqui de uma mesa como essa daqui, um estúdio como esse, ou o prédio que está aqui o estúdio, como também das vias próximas e o desenho da cidade, né? Então a gente estava até brincando aqui um pouco antes, né, falando assim, a arquitetura está em todo lugar, você vive a arquitetura, desde que você acorda, né, até que você vai para a rua, né, você tá andando pela arquitetura. Então, se você faz isso com qualidade, sem dúvida nenhuma, isso reflete na tua vida com qualidade também. Porque a gente pensa, às vezes, por exemplo, eu leiga no assunto, né? A gente imagina só, arquitetura, vai mexer, só construir prédio, vai construir uma mesa, vai redesenhar uma sala, a gente não entende a dimensão
que é o trabalho da arquitetura, né? Pois é, e assim, e quando a gente faz uma associação, a gente também, um dos papéis é espelhar isso para a sociedade, mostrar a importância do arquiteto, da arquiteta na vida das pessoas, né? Então, um imóvel bem desenhado, o móvel bem desenhado favorece a ergonomia, favorece o deslocamento na cidade, favorece uma janela bem posicionada, a ventilação, a iluminação, né? A própria luz artificial tem que ser na qualidade certa para justamente não você ter uma visão melhor, né, de algumas coisas. Então, assim, a importância é muito grande. Aí a gente tenta mostrar para a sociedade essa importância, porque a gente sabe que tem muito autodidata, né? Tem muita gente que faz a autoconstrução, né? A maioria das pessoas, né? Não, deixa que eu faço. A gente tem todo mundo tem um pouquinho de pedreiro, de construtor, né? De projetista, né? Então, a gente sabe, tem números do Conselho de Arquitetura do Brasil, do Arquitetura e Urbanismo, né? O CAL, que em torno de 82% das construções do Brasil, 82%, 83%, não tem arquitetos. Então, são construções que as pessoas vão fazendo. E depois, quando estão lá dentro, falam assim, puxa, não ficou legal, não sei por que não está bom isso aqui, mas é muito em função disso, porque a gente estuda ali 5 anos na faculdade e mais a experiência que você tem ali, justamente para levar uma qualidade, né, de vida para as pessoas. E não deixa de ser uma arte, né? Porque geralmente a gente em casa vai fazendo puxadinhos, né? A gente puxa aqui, isso aqui dá, essa varanda dá mais uma sala. Vamos esticando aqui, esticando ali, quando vê, pronto, virou aquele... Porque isso também, assim, ele influencia não só na qualidade de vida da pessoa, mas também na valorização imobiliária. Sim. Você vê que um imóvel que tem um design diferente, ali, bacana, bem pensado, estudado, não quer dizer que ele seja caro. Você pode usar a arquitetura para fazer uma construção econômica, né? Mas às vezes as pessoas valoriza também depois isso. Na venda. Porque as pessoas às vezes falam assim, não, vai usar arquiteto, vai fazer um troço caro. Não, de forma nenhuma. O arquiteto ele quer fazer uma coisa bonita dentro do seu orçamento. E aí, quando isso está pronto ali, bonito, além de você estar vivendo bem, se um dia você resolver comercializar aquele imóvel, você vai ter um valor de revenda muito bom. Porque ele está ali com a cara... comercial, familiar ou de serviço, né, e tal, que isso deixa, assim, na hora da venda, isso facilita muito. Tem muita gente que fala assim, vou vender um imóvel, mas não estou conseguindo. Aí você vai lá olhar e fala assim, nossa... Tá aquele puleirinho de pombo lá. Vai ter que arrumar alguém que vai ter que encarar isso aí, né? Coisa de puxadinho. E muitas pessoas realmente eles se assustam, né? Acham assim, vou contratar um arquiteto... Vou onerar mais ainda, vai complicar a minha vida, mas não vê a satisfação depois, no futuro, né? Depois de tudo pronto, tudo clean, tudo bacana, daquilo que realmente a pessoa sonhou. E exatamente isso que você falou, valoriza muito na venda depois, né? A parte comercial, sem dúvida. E é bem curioso isso que você falou, que realmente as pessoas, às vezes, como eu falei também, têm a impressão de que vai botar um arquiteto e o valor do imóvel vai ficar alto. Mas a gente tem números que dizem o seguinte, a obra que o arquiteto está ali desenhando, planejando e está à frente com o cliente, ela tende a ficar com um custo mais enxuto, porque a obra bem planejada não tem desperdício, ele não tem espaços sobrando. Então, ou seja, se você for normal, uma pessoa autodidata, né? Vou economizar com o arquiteto. Ele vai lá e faz alguma coisa, você pode ter certeza, 99% da situação vai sair mais caro. E o arquiteto ele tem essa missão, né, de fazer a construção dentro do bolso do orçamento do cliente. E aí, ou seja, ainda a beleza final, que você vai valorizar ainda esse imóvel. Mesmo porque provavelmente o arquiteto ele já sabe onde tem o melhor preço, onde vai comprar o melhor material, e tudo isso acarreta num... E a especificação do material também, né? Porque às vezes a pessoa sonha com um determinado material, vou botar esse material aqui no piso, nas paredes, aqui e tal, aí o arquiteto vai lá, não, peraí, vamos botar só no piso, que senão vai ficar carregado, vamos aliviar aí a parede, vamos botar um outro detalhe aqui. Então, ou seja, você consegue enxugar o orçamento, mantendo assim a qualidade, e o final fica uma obra mais limpa, né? mais bonita. Isso é bacana. E, voltando à associação, estou sabendo que vai ter novidades aí, né? Vai ter um grande evento. Isso. Vamos falar um pouquinho desse evento? Vamos sim. Pela primeira vez, o Espírito Santo vai receber um grande evento de arquitetura. Nós vamos ter, no mês de agosto, a
52ª Convenção Nacional da ASBEA, né, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. E, apesar de a gente ter só 2 anos de vida, a gente com muita coragem, e eles também com muita coragem aceitaram que nós organizássemos essa convenção, né? Que a gente chegou lá na convenção passada, que foi em Salvador, todo ano é em um estado diferente, né? Tá. Então, 2024 foi em Florianópolis, 2025 foi na Bahia. Aí, lá na Bahia, a gente falou assim, nós queremos se candidatar a fazer a convenção. Primeira vez aí, aqui no Espírito poxa, Santo. Vocês são muito novos, então deixa com a gente. Eu tenho Que um plano. bacana, muito bom. E quem vai participar dessa convenção? Aí você, quando traz a convenção, você tem que montar um ciclo de patrocinadores, né? Então, a gente foi muito bacana quando a gente montou todo o planejamento. Então, aqui do estado, temos empresas que estão patrocinando e empresas nacionais. Então, nós temos em torno de 17 patrocinadores. Desses 17, 5 são aqui do estado e 12 são de fora. Ou seja, apostaram bastante na convenção aqui no Espírito Santo. E aí você tem esse núcleo de patrocinadores, o núcleo dos palestrantes. Então, nós estamos trazendo aí os palestrantes, assim, bem feras do Brasil. O tema da convenção, todo ano tem um tema, né? Então, o nosso tema foi inteligência artificial, que está sendo, assim, está aguçando todo mundo, está todo mundo muito curioso para saber isso. Então, a gente tem uma curadoria que está escolhendo esses palestrantes. Já estão escolhidos, aliás, e aí, assim, a gente só está formalizando alguma coisa de hospedagem, passagem e tal, para eles virem. Então, ou seja, tem um núcleo de palestrantes e os escritórios que vão vir. Então, os maiores escritórios do Brasil de arquitetura vão estar aqui no Espírito Santo, vão trocar experiências com os nossos escritórios aqui. Então, tem comitivas grandes. Então, por exemplo, normalmente, de Santa Catarina vem 30 escritórios, né? São Paulo, obviamente, tem mais gente, vem também muitos arquitetos. E aí essa convenção é muito bacana porque assim, há uma troca muito grande de network entre os profissionais e esses patrocinadores que trazem seus produtos inovadores. Eles vêm para essa convenção para justamente apresentar os novos produtos para os escritórios de arquitetura, né? E aí nós vamos ter 2 dias de palestras, assim, palestras de 8 da manhã até as 6 da noite, assim, para os arquitetos se reciclarem mesmo. Vamos ter visitas técnicas também, vamos ter visitas técnicas a pedras naturais, porque eles vêm para cá e perguntam pela gente, olha, vocês são feras em pedras naturais, né, que nós temos, né? Temos muitas pedras bonitas, né? Então nós vamos ter uma visita técnica às pedras naturais, visita técnicas à obra e visita técnica ao prédio da Petrobras, que é um case muito de sucesso, muito bacana. E no último dia, vamos ter um passeio pela Baía de Vitória. Vamos levar eles para passear pela Baía de Vitória, assim, para mostrar, né? Curiosamente, no começo do ano, os presidentes estiveram aqui, que quando eles vêm, né, sempre assim, a tradição, vem só os presidentes para o estado, para eles olharem o local, né, para saber como é que vai ser a programação. Então, a gente levou eles para passear pela Baía de Vitória. Conseguimos um barco, né? Demos uma volta. Ficaram encantados, né? Porque Vitória é linda, né? Vila Velha, né? E o clima do Espírito Santo é maravilhoso. Então, pegamos um domingo de sol. Né? Assim, eles saíram daqui... Corre o risco deles virem passear e aqui ficarem. Vamos construir a casinha deles aqui também. Por aqui. E aí tem esse passeio de barco no final... Mas eu acabei pulando. A abertura vai ser no Palácio Anchieta. Então, nós vamos fazer uma abertura solene no Salão Santiago do Palácio. Já tem data? Tem, no dia 5 de agosto. 5 de agosto. Aí a gente está preparando, aí tem uma empresa contratada que está montando toda a cenografia, né, todo o design, né, do evento. E obviamente, esse evento vai ser aberto? Ele é para os associados. Né? Então, pra você ter ideia, a gente abriu, são 250 vagas. Nós já temos comercializado em torno de 215 vagas. Era o número que eu tinha ontem. Olha então, só. assim, já está esgotando. Então, nós fechamos assim, os patrocinadores, as vagas vão rapidamente ser fechadas também. E, assim, é uma programação muito bacana, porque Vitória vai respirar por uma semana a arquitetura, que esse é o nosso intuito. Assim, aí entra aquilo que eu falei da importância, né, de mostrar para a sociedade a questão da arquitetura. Então, a gente vai ter muita falação, que eu diria, né? Assim, muita notícia, né? sobre muita arquitetura. Troca de informações. Isso. Aí, né? E muita gente circulando pela cidade aí, olhando, né, para nossa... Acaba sendo um movimento no geral, porque a economia também com isso
Ela gira também. Gira também, com hotel, restaurantes, tudo mais, né? Tem aquele movimento em todas as áreas, não somente na arquitetura, Verdade, a gente está tendo apoio muito, muito forte, tanto do governo do estado, da Secretaria de Turismo, quanto também da Prefeitura de Vitória. Então, nós montamos uma estrutura muito bacana para poder receber muito bem essas pessoas. Eu tenho certeza que eles vão ficar, assim, muito encantados. E o arquiteto é um bicho enjoado, que ele verifica tudo, ele gosta de bater, assim, para ver a textura das coisas, olha as construções, né? Olha o paisagismo, né? Vê se a cidade está limpinha ali e tal. E eu tenho certeza que eles vão levar, assim, uma impressão muito boa nossa aqui, que a gente acaba sendo meio capital secreta, né? Porque todo mundo... A maioria, né, quando fala assim em Vitória, estão muito curiosos para conhecer aqui. Você sabe que até pouco tempo, eu não sei se ainda falam, mas geralmente eles falavam, quando falavam assim, Vitória, eles pensavam na Bahia, né? Pois é. A Vitória do Espírito Santo. Até hoje essa briga aí da muqueca lá, aqui, né? Pois é. E é até bom que quanto mais divulgação aqui do nosso estado, é maravilhoso. Não, vai ser muito bom, assim, por isso que a gente teve esse apoio da Secretaria de Turismo também, que é para abraçar isso, que é um turismo muito qualificado, né? Sim. São os CEOs, né? Os donos dos escritórios que vêm, né? Então, assim, são pessoas que são formadoras de opinião, né? Então, você imagina, todo mundo tem Instagram, aquela coisa toda, então, ao mesmo tempo, você vai ter muita notícia de Vitória aí rodando o Brasil. Aí isso gera curiosidade, as pessoas vão querer vir aqui, né? E para a gente aqui como associação é muito bom porque a gente também se fortalece junto à sociedade, para mostrar que a gente tem capacidade de organizar o evento. E olha que eu acho que isso vai virar rotina, hein? E olha lá se o ano que vem eles vão querer voltar, hein? Corre esse risco, hein? Eles não têm costume de repetir, não, mas quem sabe, né? Quem sabe, imaginou? Isso é muito bom. Mas muito bacana essa questão aí da associação e de trazer nesse grande evento aí para o Estado, sendo o primeiro aí da associação. E, além disso, como é que você vê a inteligência artificial aí na arquitetura? Pois é, por isso que a gente está trazendo esse tema, assim, bem na hora mesmo, para ser discutido entre os escritórios, né? Para a gente tentar entender o impacto dele na profissão, né? Então, hoje está sendo muito comum o cliente já chegar no escritório, né? Vai lá contratar para fazer uma casa. Ele já chega com desenho. Ele falou lá para o computador, eu quero uma casa assim, com um telhado assim, assim, assado, e já chegou, aqui a minha casa, que eu quero, é isso aqui. Aí a gente tem que deconstruir isso, né? Você tem que ir lá, conversar, falar, não, deixa aqui de lado, vamos conversar aqui um pouquinho, vamos ver a necessidade da tua família, se você precisa de uma casa grande, igual essa que você mostrou aqui, né? Se isso aí é a cara de vocês mesmo e tal. Então, isso já tem acontecido, assim. Mas alguns escritórios também usam, mas de uma forma inteligente. Então, você vai pesquisar alguma legislação, você vai ter um espaço que você tem que desenhar as vagas de garagem, que é sempre um desafio, né? Porque você tem lá uma área grande, você tem que botar um monte de vaga de garagem e às vezes você faz isso ali uma a uma, né? Bota uma vaga, bota outra. Não deu, agora eu vou botar ela inclinada para caber o maior número de vagas possível. Na inteligência artificial, alguns programas, você aperta um botão da área e ele já te diz quantos carros cabem ali. Então, ou seja, você usa isso de uma forma inteligente para você ganhar tempo. Ou, às vezes, você vai simular um terreno. Eu estou com um terreno, eu quero saber se eu posso fazer um prédio de 2, 3, 4, 5 andares, 10, 15, 20. Você dá as informações para o computador, ele vai ali, analisa a legislação daquele local, os afastamentos e vai te dando as simulações, né? Eu quero um mais estreitinho de 10 pavimentos. Aí a forma não ficou legal e tal, ele vai adequando. Ele já faz isso meio que automaticamente. Para a gente desenhar, para fazer isso, você levaria um tempo. Você chega até o que o computador, a inteligência artificial fez, mas você levaria um tempo maior. E o arquiteto que já tem esse linguajar todo, ele já sabe o comando que ele vai estar ali, que somados à IA, né? Vai já favorecer mais. Aí que tá, você tem que dominá-la, não ser escravo dela. Tipo assim, esse negócio de chegar com um desenho... É o conhecimento acadêmico, a experiência... Isso. Junto com a tecnologia. Como qualquer tecnologia, depende muito de quem está pilotando ali. Isso. Né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, que não tem medo da inteligência artificial. Muita gente fala assim, vai acabar a arquitetura, porque agora todo mundo vai apertar um botão, vai sair ali. Não. Porque eu tenho a inteligência ancestral, né? A IA ancestral. E também eu sou imprevisível. Eu consigo mudar aquilo ali. Já tem um olhar
Isso, clínico, né? exato. Aquele olhar profissional em cima da... Então, é você usar a seu favor, não ser escravo dela. Então, isso é muito importante. Ela é uma coisa que não tem volta, já chegou, vai evoluir muito mais, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas têm que saber, assim, como explorar isso de uma forma inteligente. Porque também, se você abastecer com informações erradas, ela te leva para o caminho errado mesmo. Aí depois vai construir um negócio tudo torto lá. Exato. Se você não der a informação certa ali para ele... Comprando material a mais, isso, material a menos, dá aquele... Exato. Por isso que você tem que entender ali do programa, mas principalmente você tem muita experiência. A gente se preocupa muito se quando um estudante de arquitetura está na formação dele, se ele usa muito a IA. Então, isso é meio perigoso, porque isso acaba... ceifando, né, um pouco a criatividade. Porque ele está na formação dele ali, então se acostuma a comandar ali alguma coisa e o computador devolver ali outra, né? Então, assim, ele tem que saber entender aquilo ali, ver qual informação certa ele tem que dar ali para, de repente, ela não voltar de um jeito mais complicado. Usar a nosso favor, né? Tem que... A inteligência artificial está aí, a tecnologia não é um caminho sem volta, e que venha mais para facilitar a vida da gente, junto com o conhecimento, o acadêmico, o profissionalismo está aí para somar, não para... A IA não veio para atrapalhar, muito pelo contrário, veio para facilitar a vida da gente e com quem realmente sabe usar a ferramenta. Porque se você jogar a informação errada, aí você fica concordando com aquilo ali, sem saber que está errado ou não, né? Exato. Quando não tem uma opinião correta, né? Verdade. A gente concorda com o que ela mandar. Né? Tá certo. E agora também eu fiquei sabendo, agora recentemente, que você também é escritor, né? Já tem 4, 5 livros já a caminho aí do sexto? Do sexto, exato. Nossa, mãe. E realmente o livro todo voltado para arquitetura? Eu comecei, fiz o primeiro livro, foi em 2010, assim, né? Eu tinha no meu escritório um manual de sustentabilidade que a gente usava para todos os projetos. Era um rascunho mesmo, era tipo assim, um nível de ventilação e iluminação para as casas que a gente botava no projeto. Então, eu tinha isso tudo rascunhado, né? Como botar um telhado verde, como tratar o resíduo, os tipos de materiais que poderiam usar. Então, a gente tinha meio que um roteirinho no escritório para você, dependendo do projeto, você ir aplicando. Né? Como tipo uma receitinha de bolo. Era uma receita, que assim, caseira, que você vai pesquisando, vai fazendo um projeto, vai fazendo outro e vai colocando, né? E aí, num determinado dia lá, eu tive um acidente no futebol, eu fiquei um mês sem poder andar. E aí, o que aconteceu? Eu meio inquieto, falei assim, bom... Aí eu lembrei dessa receitinha que a gente tinha lá, mas assim, era uma receitinha, mas eram de várias páginas, né? Aí eu falei, não estou conseguindo me deslocar muito e tal, estava trabalhando meio que por telefone, né, o que seja. Aí eu comecei a escrever. E aí, na hora que eu escrevi, eu vi que deu um calhamaço grande de papel. Aí eu contratei uma editoração, juntei ali, e aí um arquiteto que me ajuda muito, que é o Adriano Segantini, pedi a ele uns desenhos. Então, o livro ele é todo desenhado, assim, com mais de 300 gravuras, né, feitas manuscritas mesmo, né? E aí, junto com o texto de sustentabilidade, o primeiro livro se chamou Minha Casa Sustentável. É um livro assim que abriu muitas portas, né? Eu consegui um editor em São Paulo, aí ele rodou, está rodando o Brasil ainda, que a mesma edição, ele tem uma venda razoável por mês, e ele é usado muito para teses de arquitetura, de graduação. Isso eu fico bem feliz. Eu clico lá na internet o nome dele, lá no Tocantins, fulano usou o livro como referência para uma tese, né? Nossa, que bacana. Ele, em um determinado ano, ele foi adotado pela Secretaria de Educação de São Paulo como livro para as escolas também. Então, isso deu um up nele muito grande. E aí ele chegou a ser vendido em Portugal, está na Espanha também, né? Então, assim, foi bem bacana, assim, ver essa trajetória. Isso me animou, aí depois saíram mais 4 livros, né? Olha só. Então, todos na linha. Do primeiro, aí foi embora. Falei, nossa, que legal, que bom. Mas, assim, é uma coisa que eu vou vendo o tema e vou desenvolvendo, mas todos na área da arquitetura, urbanismo. É tipo sequencial ou não? Não, eles são... Não tem nada a ver, completamente diferente Esse do outro. fala de sustentabilidade,
O outro livro fala de desenho arquitetônico, ensinando para arquitetos e desenhistas os passos iniciais do desenho, né? Escala, como fazer um corte, uma planta, né? Ele é bem didático, né? O terceiro fala de construção, que são técnicas que eu usei ao longo da vida, né? De trabalhar com estrutura metálica, com adobe, com blocos de concreto. Então, o terceiro é construção. O quarto livro, ele é urbanístico, que é uma tese de mestrado que eu fiz na UVV, que eu defendia que o Canal da Costa deveria ser um parque linear, né, ligando a Baía de Vitória até o Rio Jucu. Então, ficou muito bacana, ficou uma tese muito legal, tirou nota 10, passei lá no mestrado e falei, caramba, eu vou deixar isso na prateleira da faculdade, não, vou transformar num livro. Aí fiz esse outro livro, né, que é o Rio da Costa e a cidade de Vila Velha, né? Que era esse sonho, né, daquele Canal da Costa ali, ele virar um parque linear de 10 quilômetros, né, que ligasse ali toda a parte central. E o quinto livro foi sobre containers, né, que eu trabalho muito com construções sustentáveis, e o container ele é reaproveitado, né, para construção. Então, é o primeiro livro no Brasil que fala como projetar e construir com containers. Então, esse daí foi o quinto livro, e tem um outro que está no forno aí também. Vamos falar um pouquinho desse outro livro, que nós estávamos conversando um pouquinho antes e me interessou muito. Eu dar um spoiler aqui. Então, depois de fazer um monte de livro para adulto, né, livros técnicos, então me deu uma ideia de fazer um livro para crianças, né? Mas um livro que falasse do assunto que eu, mais de 30 e tantos anos como arquiteto, eu domino, que é falar um livro de arquitetura, urbanismo e sustentabilidade, ecologia para crianças, né? Assim, ensinar eles essas coisas que eles veem na cidade, pelo olhar deles, né? Então, como cuidar da casa para que a casa ela seja sustentável, né? Como cuidar do lixo, né? Da economia de energia, economia de água, por que é importante fazer isso? A parte de urbanismo, né? Como cuidar da cidade também, porque não adianta a gente cuidar só da nossa casa, se da porta para fora ali a gente não assume a cidadania, né? Ou seja, por que as cidades alagam, né? Por que morar em costas de morros é problemático, ou na beira de rios construir. Então, ou seja, todas essas coisas que a gente vê, esses problemas urbanos, mas assim, traduzidos para uma linguagem infantil, e com gravuras, desenhos maravilhosos, assim, bem coloridos e bem didáticos, né? Textos bem curtinhos, para buscar a atenção, né, das crianças para isso. Buscando educar as criancinhas já para poder favorecer. Quem sabe preparando futuros arquitetos urbanistas, né? Que então, bacana. É um caminho inicial, né, para eles, assim. Muito interessante. Eu tenho certeza que depois desse você não vai parar, não. Vai voltar para a criança novamente. E, geralmente, você está pensando mais ou menos para que idade esse livro? Eu acho que na faixa de 8, 10 anos, né, assim, que é uma idade que a criança já começa a enxergar, né, a cidade, assim, já vê algumas coisas que ele começa a ensinar os pais também, né? E criança, às vezes, né, se o adulto faz alguma coisa errada, a criança vai lá e na hora fala, né? E assim, justamente para ajudar também a família, né? Ele é um livro assim que tem algumas coisas para quem eu já mostrei, fala assim, nossa, isso aqui eu mesmo que sou adulto eu não sabia, né? Que essa forma de reciclagem, né? Como jogar, como separar o lixo, né? Nossa. Essa coisa toda. Então, assim, é bem importante, assim, ele é educativo, é divertido também, que para a criança tem que se divertir, né? Vendo as coisas, e para uma leitura em família, né? Assim, os pais podem ler com os filhos, que eu acho que eles também vão aprender um pouquinho. E na escola também, né? Até fazer um trabalho escolar também. Isso. A gente também olha para o mercado escolar, porque ele é bem... ele é mais didático, ele é incisivo, né? Ele tem um protocolo melhor, né? De aprendizado, para chegar na hora certa, né? Para as crianças. E muitas vezes, nesse linguajar da criança, o próprio adulto aprende. Nossa, bastante. E como? É verdade. Então, a gente tem essa expectativa, assim, de até o final do ano, a gente ter esse... Olha. Já está com ele já rodando já, e aí passar para a distribuidora lá em São Paulo, que é onde ele divulga meus livros, né? E aí eu estou com uma expectativa muito bacana. E também, assim, me divertindo com os desenhos também. Nossa, isso é maravilhoso. E voltando aqui à associação, hoje tem quantos associados, mais ou menos? Hoje somos 28 associados e já com algumas... A gente começamos com 21, né?
Somos 28 associados e já com interesse de vários associados para entrar também. É porque a gente tem um protocolo de entrada na associação, né, que tem que ser aprovado pelos outros, tem que ser convidado e aprovado pelos que já existem na associação. E a gente espera que com o evento, né, da Convenção Nacional haja até um interesse até maior, né, dos arquitetos. É como eu falei, normalmente, assim, eu conhecendo meu time, os arquitetos, assim, é muito comum o arquiteto ele ir para o escritório, trabalhar, às vezes vai para a obra, volta, e ele não tem muito contato com os outros arquitetos, assim, não é aquele negócio, final do dia vamos nos encontrar ali para um happy hour ali e tal. Não, cada um acaba, é um pouco da profissão, acaba tendo aquela individualidade. É ele, o cliente ele, casa, né? E a associação ela busca justamente esse contato entre os arquitetos para trocarem essas experiências do dia a dia. Falar o mesmo linguajar, né? De repente correr até aquele festinha de final de ano, aquele encontro casual de mês aí, para poder realmente ter a mesma conversa, né? Isso, e a gente trabalha muito a possibilidade que a gente tem feito, muitas palestras assim, de técnicas. Então, palestra de sustentabilidade, sobre marcenaria, sobre urbanismo, sobre IA mesmo, que a gente já teve palestras sobre inteligência artificial, sobre programas de computador. Então, a gente sempre, assim, mensalmente, a gente procura fazer um evento, né, chama de pocket event, um evento pequeno, para os associados, para justamente eles também irem reciclando, né, esses conhecimentos. E o principal, se encontrar, é um encontro, na verdade. Sim, um grande encontro aí, bacana. Aí isso. E também discutir a cidade, né? A gente vê que as cidades assim precisam muito, né, da nossa atuação, né? Eu mesmo sempre tive uma visão assim igual esse que eu falei do Rio da Costa, né, e o Canal da Costa, de transformar, né, num parque linear, né, que dali o despertar nos profissionais, assim, olhar a cidade e propor algumas coisas, né? Eu lembro que em 2016 eu propus uma ideia de botar uma ciclovia na Terceira Ponte, né? Aí era a época de Facebook, aquela coisa toda, eu fiz um desenho, fiz um 3D, né, bonito, né, botei as ciclovias assim do lado da Terceira Ponte, né? E foi muito engraçado, que eu botei aquilo lá, mas assim, despretensioso, né? Botei os desenhos, os 3Ds, né? Nossa, mas assim, viralizou naquela época, lá, 2016. E muita gente me chamando de doido, mas como botar uma ciclovia na Terceira Ponte, né? A gente está falando de 10 anos atrás, né? Como é que pode? Não vai conseguir atravessar? Esses arquitetos são doidos, são malucos, né? Como é que pode pensar num negócio desse? E muita gente apoiando. Então, aquela briga ali, eu fiquei só olhando, foi compartilhado assim, centenas de vezes na época. Eu apresentei para alguns órgãos públicos o projeto, à época, né, e tal, mas não foi à frente. E eu fiquei muito feliz que acabou saindo a ciclovia. Olha entendeu? Só. Mas com a sua assinatura? Ou assim, todo mundo acha que fui eu que fiz, né? Mas não, o projeto foi feito por outro escritório, um escritório muito bom, do Sandro, o Sandro Prete. A construtora, né, acertou lá com ele. Mas, assim, a ideia de botar uma ciclovia, eu chamei, inclusive, na época, eu batizei como ciclovida. Eu chamei de ciclovida. Sim, porque acontecia muito. Exatamente, a ciclovia tinha dois objetivos, que era de você ter a travessia e ela era um anteparo para que as pessoas não se suicidassem, né? E, como eu falei, na época foi uma loucura, né? Eu me diverti muito com isso daí, as pessoas falando bastante. E a ideia, como eu falei, ela não foi à frente, apesar de eu apresentar para alguns órgãos do governo, né, e tal, eles acharam, não, isso vai ficar caro, não vai dar, e tal, não temos tecnologia para isso. Eu fiquei muito feliz, né, que agora ela foi feita, né, acho que tem já uns 2 anos que foi feita, né, e é um espaço maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar várias vezes, e é basicamente o que eu pensei, as ciclovias na lateral, com a tela, e a gente tem, assim, era um índice, né, que não era muito divulgado de suicídio. Na época eu pesquisei bastante, eu pesquisei em vários locais do mundo o que eles fizeram. Então, por exemplo, você tem uma ponte famosa nos Estados Unidos, que é a Golden Gate, eles botaram uma rede embaixo de tanto suicídio que tinha lá, eles falaram, não tem jeito, vamos botar uma rede aqui. Meu Deus. Tem outras cidades que adotaram outras soluções, e aqui eu falei, não, só pode ser essa, né? Foi fantástico. E hoje é um lugar turístico, né? Então foi muito bacana. Como eu falei, assim, o arquiteto ele tem que olhar para fora, né, do escritório, olhar para a cidade, que de repente ali no teu bairro, né, no teu prédio, tem alguma coisa ali que você pode, com a sua criatividade, criar alguma coisa. Isso é importante. Muito bom saber dessa... E já pedalou lá?
Não, você sabe que eu ainda não pedalei, né? Eu já passei, durante a construção, eu visitei várias vezes, né? Fui lá com... Só não pode ir quando tiver muito vento. Não, aí é normal. Mas é curioso que também a ponte, que se tiver muito vento, os carros também não podem passar. Então, tem uma velocidade de vento lá que eles fecham a ponte. Até hoje, eu acredito que eu acho que uma ou duas vezes já aconteceu isso. Dessa. Não, tem um determinado tipo de velocidade que, para o motoqueiro, né, para os carros, então é perigoso. Mas, assim, não aconteceu isso. E a bicicleta seria normal. Se tiver um dia que estiver ventando muito, eu não me lembro, já deve ter acontecido, dela ter sido fechada em função disso. Mas, assim, eu vejo as pessoas falando da facilidade de sair de Vila Velha. Eu não pego mais ônibus, não. Eu vou aqui agora que tem essas motinhas, né? Sim, nossa. Vai embora direto, né? E atravessa. Então, por favor, ajude a resolver o problema da ciclovia. Vamos interligar essa cidade inteira. Vamos colocar Vitória ligado para a Serra Vila Velha, tudo dá. Porque lá na Serra, a Vitória, tem um bom pedaço que não tem como passar de bicicleta, né? Tem que fazer realmente esse trabalho. Agora, eu acho que o emergencial seria a ciclovia. É uma conexão, porque o transporte público no nosso estado, ou no Brasil inteiro, em várias cidades, ele tende a colapsar mesmo. Então, assim, chega uma hora que não dá mais, então isso acaba atrapalhando. E aí você tem que ter as alternativas, que são os modais, né? A gente tem aqui o aquaviário, que faz alguma coisa, mas a ciclovia, ela, sem dúvida nenhuma, ela dá muita liberdade ao cidadão. Aí falava-se antigamente, não, eu vou pedalar, vou chegar meio que suado no trabalho e tal, mas agora com essas motinhas elétricas, isso se resolveu muito. Mas a arquitetura também pode ajudar. Então, quando você faz um projeto institucional, você deixa lá um vestiário, né, bem arrumado, que a pessoa, mesmo que ele chegue ali, suou um pouquinho, no dia de muito calor, ele pode tomar um banho, vai trabalhar e depois vai embora. E sem contar, você tem praticidade, cuidando da saúde e tudo. Não, além de ser saudável, né? Muito. Além de saudável, econômico, ou seja, só tem vantagem. É a questão da pessoa, tipo assim, deixa o carro em casa e vai numa motinha para trabalhar. Você sabe que a minha primeira edição da revista, eu fiz uma matéria sobre Amsterdã. Aliás, eu não fiz sozinho. Foi um amigo meu que viajou, foi para lá, trouxe as informações e nós fizemos. E lá é muito usada a bicicleta, né? Nossa, a bicicleta. E eu lembro também que, na época, o prefeito aqui de Vitória era o Luciano Rezende. E ele também veio com uma conversa dessa. Ele chegou a ir a Amsterdã, olhar como que funcionava lá a ciclovia, aquele negócio todo, e veio com a intenção de fazer isso mais rotativo, né, dentro de Vitória, tá? Mas incentivar as pessoas, né, para que utilizar. Usem mais, né? Agora, e aí você tem que sacrificar um pouquinho o espaço do automóvel para você aumentar, ter mais ciclovias, né? Mas a gente vê que assim é um caminho. Você dificulta um pouco o carro para que a pessoa mude ali o modal dele, né? E eu tenho uma raiva dessas bicicletinhas. Elas surgem do nada. Aí também você tem que ter a parte educativa, delas, né? Que as pessoas, a gente está naquela fase, assim, a gente está se lambuzando com mel, né? Tipo assim, é até gozado. Às vezes eu vejo, assim, engarrafamento de motinha. Isso. Né? Às vezes tem lugares, assim, que você vê, assim, umas 10, 15, esperando o sinal abrir, assim, não né? É? E elas surgem do nada também. Você está ali dirigindo, daí a pouquinho tem uma na sua frente ali. Aí, isso que eu estou falando, as pessoas, quando era bicicleta mesmo, ela é mais lenta, a pessoa pedala mais um pouquinho, tem mais esforço e tal. Mas a bicicletinha não, a pessoa aperta um botãozinho ali, ela dá um arranque. Tá longe. E como você falou, ela aparece de repente. E aí as pessoas que dirigem, né, essas motinhas, eles têm que ter muita consciência, tem que ter muito cuidado mesmo, porque a gente tem visto um número muito grande, né, de pessoas que estão se acidentando. Eu né? falo que elas também deveriam ter todo para poder guiar uma motinha dessa, tinha que ter toda a documentação que uma moto normal. Eu acho que a gente vai chegar nisso aí, porque tem pela quantidade que está tendo os acidentes. Adolescente, do jeito que está, você vai para a escola, todo mundo lá com a bicicletinha, adolescente, eles não têm muito juízo, né? Eles se aventuram, se jogam mesmo, né? Então, tem que normalizar isso daí e quando vier aí ciclovia aí, interligar tudo aí, vai ficar maravilhoso. Fica, porque você deixa a grande Vitória toda interligada. Isso é muito importante. Maravilhoso. Eliomar Venâncio, nosso arquiteto, aqui conversando com a gente. E
está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, pena, nossa hein? conversa, que é bem eclética mesmo. E eu gostaria das considerações finais e que você fizesse aí um convite aí para os arquitetos e para quem mais puder participar deste evento aí no dia 5 de agosto, né? Isso. E falar um pouquinho novamente lá do espaço que vai ter a convenção. Pois então, Luciane, olha, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que você deu aqui para a gente falar um pouco de arquitetura, de urbanismo, né? E aí eu convido as pessoas, os arquitetos, os escritórios de arquitetura, que ainda quiserem adquirir esses últimos ingressos aí para poderem participar da nossa convenção. Vai ser um evento inesquecível aqui para o Estado, sem dúvida nenhuma, de conhecimento, de troca de informações, de opiniões, de conhecimento de materiais, de tecnologia. E você que aí tem um escritório de arquitetura que ainda não participa da Asbeia, vai lá no nosso site, né, no asbeia.es, @asbeia.es, e pegue as informações que você julgar necessário, participe, ajude a gente a levantar cada vez mais o nome da arquitetura em nosso estado e também no Brasil, para a gente melhorar a qualidade de vida não só das nossas cidades, como também do nosso país. Muito boa a nossa conversa, gostei muito. Aliás, tem muita coisa a ser dita aqui que não dá tempo, né? Mas eu te convido para um próximo bate-papo aqui. Opa, então pode chamar que eu venho. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim e clica lá. Visite o nosso site, revistaeclética.com.br, e vamos subir esse mais um podcast para o nosso YouTube, com a matéria lá no site. Tem também o Instagram, Facebook, e até a próxima.